1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 1, diz a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinha posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levadas cativeiro. Então Davi e os seus homens, Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Amém? Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, eu confesso que existe na Bíblia alguns textos dos quais eu fico muito intrigado. E a gente tenta procurar uma explicação plausível para compreender algumas coisas, alguns eventos que se deu na vida de alguns homens de Deus. E desses textos que a gente fica meio que sem saber como explicar direito, nós estamos diante de um deles. Esse fato, é lógico que nós, para entendermos o texto, precisaríamos ler o capítulo 29 todo e o capítulo 30 inteiro para poder compreender. Mas o fato é que Davi, ele se viu forçado pela circunstância, em virtude de ser perseguido continuamente por Saul. Ele se viu forçado em deixar as regiões de Israel e procurar refúgio, procurar abrigo, procurar proteção nas terras dos filisteus. Parece contraditório, mas foi lá que Davi, junto com seus 600 homens e com suas respectivas famílias, durante um período de 1 ano e 4 meses, esteve protegido contra os ataques de Saul. Durante todo esse período em que Davi permaneceu na terra dos filisteus, ele não teve nenhum momento, nenhum tipo de ataque de Saul. Saul deixou, em tese, Davi em paz. E Davi permaneceu, ele achou graça aos olhos do rei daquele lugar, ou do governador daquela cidade, e ele recebeu então um lugar para morar, que foi nessa aldeia, nessa cidade chamada Ziclag. E ali ele esteve com a sua família durante 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E Davi, para poder se manter nessa cidade, Davi fez algumas coisas que eu não consigo explicar direito o porquê. Nós não temos uma resposta, mas eu acredito que o que ele fez não teve a aprovação de Deus. E quem sabe, pensando no bem-estar da sua família, pensando na sua própria segurança, cansado de lutar as guerras do Senhor, cansado em correr riscos de vidas iminentes por conta da perseguição que ele sofria pelo invejoso Saul,
ele procura abrigo nessa região, na terra dos filisteus, na terra dos seus adversários. Davi, ele começa a fazer incursões em algumas terras nas regiões, e onde ele chegava, ele para se manter e manter também sua família, a família dos seus homens, ele matava toda a aldeia, não deixava vivo nem homens e nem mulheres. Olhando da nossa perspectiva de hoje, daqui para lá, nós vamos achar que as atitudes de Davi foi um tanto que cruel. Nós não aprovaríamos de maneira alguma a sua ação, nós reprovaríamos com certeza o que ele fez. Mas Davi, ele encontrou nessa circunstância um meio para a sua própria sobrevivência. Eu vejo esse fato, esse evento isolado na vida de Davi como um período de crise existencial, como um período em que as circunstâncias eram tão terríveis contra ele, que ele se vê então forçado a agir de uma forma em que Deus não lhe aprovou, Deus não lhe deu suporte, Deus não lhe deu amparo. Davi encontrou meio, um subterfúgio para poder se manter e manter também a sua própria família. Davi agora deixa de lutar as guerras de Deus, para lutar as suas próprias guerras, para poder querer construir a sua própria carreira, construir sua própria vida, para poder se manter à sua custa, à sua força, para manter-se aos seus métodos e meios em que Davi achou que era plausível para a situação. Não há nada de errado o homem tentar procurar melhorar de vida, não há nada de errado o homem tentar procurar segurança para si e para a sua família. Não há nada de errado um homem querer procurar uma carreira de sucesso, ser bem sucedido na sua empresa, no seu trabalho, ter uma empresa bem sucedida. Não há nada de errado em uma pessoa querer galgar um andar a mais ou um degrau a mais no seu ministério, na sua vida pessoal. Não há nada de errado. O problema está no meio em que a pessoa encontra para chegar ao topo, o método que a pessoa encontra para conseguir conquistar os seus objetivos de vida, as suas metas. O problema está em a pessoa querer encontrar isso sem a orientação e sem a bênção de Deus. É possível isso acontecer? É possível isso acontecer, mas quando tentamos fazer as coisas ao nosso meio, à nossa maneira, da nossa força, você pode ter certeza que nós iremos pagar o ônus das decisões erradas que nós tomamos sem a direção de Deus, porque as decisões foram tuas, os meios foram teus, a maneira foi você que escolheu, o método foi você que selecionou. Portanto, esteja preparado para poder colher o fruto da sua própria colheita, esteja preparado para lidar com o resultado das suas próprias decisões. Davi, o capítulo 29 vai dizer que Saul saiu para a guerra contra os filisteus, e nessa guerra, por incrível que pareça, o homem que foi ungido para ser rei de Israel, sai para lutar não contra os filisteus, mas para lutar a favor dos filisteus. Isso é contraditório. O homem que seria o sucessor de Saul, está lutando a favor dos filisteus, contra o povo de Israel. E diz a Bíblia que esse plano só não deu certo, porque os príncipes dos filisteus olharam aquela atitude de Davi com maus olhos. Olha, Davi no calor da batalha vai mudar o seu coração e vai ser laço contra nós, não deixa ele lutar conosco, manda ele de volta para a cidade. Davi saiu, quem sabe ele tinha no seu coração uma conquista maior, conquistar a confiança dos líderes filisteus, ou quem sabe um golpe. Nós não sabemos explicar o que tinha na mente e no coração de Davi, por isso que isso me intriga. Mas o fato é que quando Davi procurou o seu bem,
procurou uma conquista própria, procurou galgar algo maior para a sua vida, à custa do seu próprio meio, à custa do seu próprio objetivo, à custa do seu próprio método. Davi vai deixar para trás, desprovido de segurança, a sua esposa, sua casa, sua família, a esposa dos seus homens, a família dos seus homens. Davi, ele consegue convencer os homens a lutar para a sua própria glória, e quando Davi deixa a cidade totalmente desprotegida, totalmente desamparada, totalmente desassistida. Meus amados irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo em um período, nós estamos no início do ano 2019, e todos nós aqui, eu quero acreditar, não vou perguntar, vou afirmar, todos temos algum objetivo de vida para alcançar durante esse ano. Você com a sua esposa fez algum planejamento? Olha, para esse ano de 2019, nós pretendemos comprar nossa própria casa, nós vamos sair do aluguel, nós vamos deixar de andar de bicicleta e nós iremos comprar um carro novo, nós iremos deixar de andar de Fusca, nós iremos comprar um carro zero. O jovem, eu vou prestar um vestibular, eu vou fazer uma faculdade. O homem disse: olha, esse ano eu quero ser promovido na empresa onde eu trabalho, eu já estou tanto tempo lá, eu acredito que eu mereço uma oportunidade, e o meu planejamento para chegar até onde quero chegar é esse. Não há nada de errado, isso é legítimo, isso é plausível, e isso agrada aos olhos de Deus. O problema é como é que você escolheu, qual foi o método e o meio que você escolheu para isso. Se você escolheu o método de deixar desprovido, ou você abrir mão do essencial para poder alcançar o importante, tome cuidado, que ao exemplo de Davi, você também pode sofrer grandes danos na sua vida espiritual, na sua vida, no seu relacionamento conjugal, na sua família, na sua vida financeira. E não só isso, você pode colocar a perder as pessoas que te cercam, os seus pais, a sua esposa, os seus filhos, seus amigos e até mesmo os membros da igreja. Foi isso que aconteceu. Davi foi em busca de algo maior e trocou aquilo que é essencial por aquilo que é importante. O que é mais essencial na vida de um homem, eu não vou dizer nem prioridade, porque prioridades elas são alteradas à medida em que o tempo passa. Quando eu era jovem, a minha prioridade era namorar. Depois que eu comecei a namorar, a minha prioridade foi outra. A minha prioridade foi casar. Depois que eu me casei, a minha prioridade foi outra. Foi agora comprar uma casa, sair do aluguel. Depois que eu comprei a casa e saí do aluguel, as minhas prioridades vão se alterando à medida que a circunstância vai mudando. Deus não pode ser nossa vida uma prioridade. Deus é essencial para a sua existência. Deus é essencial na nossa vida. Não pode ser prioridade, porque se Deus é prioridade para você hoje, que está passando por uma luta, amanhã, depois que você sair dessa luta, Deus deixa de ser a prioridade, e o teu sucesso, a tua alegria pessoal passa a ser sua prioridade, e você não consegue conquistar nada de um benefício plausível na sua vida, sem que Deus esteja na sua vida. Está escrito que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. E existem muitos homens dolorosos, existem homens marcados e feridos, porque inverteram a posição do negócio. Deus não é importante, Deus é essencial. Importante é a sua família, importante é seus filhos, importante é estar na igreja, mas essencial para a sua vida é a presença do Deus eterno e todo-poderoso. Deus, aleluia, Davi sacrifica no altar do importante o que é essencial, e não poderia ter acontecido isso.
Davi não pediu direção de Deus para essa batalha. Davi não consultou ao Senhor para ver se o Senhor estava com ele, se esse negócio provia do Senhor, se Deus estava nesse negócio. Davi saiu com sua própria metodologia de trabalho. Tome cuidado, meu irmão, no afã de você conquistar algo melhor na sua vida, você não deixar desprovida a sua esposa, desprovida os seus filhos, a tua vida espiritual, porque nenhuma dessa pode acontecer o que aconteceu, que está no texto. Eles saíram, deixaram a cidade, eles não contavam com o imprevisto. O adversário não manda prévio aviso. Circunstâncias desfavoráveis não anunciam que estão chegando. Elas chegam repentinamente no momento que você menos espera. Parece que ela escolhe o momento que você está menos provido, ou que você está desprovido, que você está passando por um momento de crise. E aí quando você pensa que as coisas não podem piorar, aperte o cinto que pode piorar ainda mais. Tem um ditado que diz que não existe nada que não esteja ruim, que não possa piorar. E é verdade. É verdade. Não existe nada que esteja ruim que não possa piorar. E piorou na vida de Davi. Davi, na sua viagem, eles chegaram a Jezreel, onde aconteceu a batalha. De Jezreel a Ziclag dava 145 quilômetros. A sua viagem durou 3 dias. Após longos 3 dias de viagem, sobre a sua cavalgadura com os seus homens, cansado da grande viagem, Davi chega próximo da cidade. E ele começa então a ver sobre a cidade e as labaredas, a fumaça do que restou da sua cidade. Eu imagino que o coração de Davi apertou, mas ele não quis se desesperar. Todavia ele era o líder daquele grupo. E quando eles chegam na cidade, e eles veem que a ruína era o que sobrou de tudo que eles possuíam, que aquilo de maior bem que eles possuíam, que eram as esposas, os seus filhos, tinham sido levados pelos amalequitas. O coração de todos foi tomado por uma profunda angústia. O inimigo veio no momento em que eles não estavam preparados para vir. Eles não esperavam que a notícia ruim iria chegar. Meus amados irmãos, nós como servos de Deus, temos que aprender a administrar crises. A crise vai chegar na sua casa. Se não chegou, se prepare, porque uma hora ela chega. Seja uma crise financeira. Quantas pessoas foram pegas de surpresa no ano 2018? Estavam bem empregadas. Daqui a pouco foram chamar no RH da empresa e tem que assinar a carta de demissão, vai fazer o exame demissional, e agora, muito obrigado pelo tempo que você prestou à empresa, mas infelizmente agora você não faz mais parte do quadro funcionário dessa empresa. E pessoas ficam abaladas. Quantas pessoas que foram surpreendidas, o inimigo chegou e arrasou com o seu casamento, levou embora o seu esposo, levou embora a sua esposa. Quantos lares hoje estão chorando, porque o inimigo chegou e levou embora o seu filho nas drogas, levou o seu filho embora, e seu filho hoje não se encontra mais na presença do Senhor. Quantas pessoas foram surpreendidas por uma enfermidade das quais jamais contavam ou esperariam que iriam sofrer, e isso trouxe angústia profunda no seu coração. Os inimigos irão bater às nossas portas, os inimigos quererão nos surpreender, mas quando eles vierem, nós temos que estar preparados, conforme diz a palavra do Senhor: resisti ao maligno, sujeitai-vos a Deus, e Ele fugirá de vós.
Crente que vive uma vida na presença do Senhor, subjugado à vontade do Senhor, sua vida é pautada, suas decisões, suas escolhas, seus métodos, os seus meios são orientados e pautados de acordo com a palavra de Deus. Ele não faz negócios na espúria, ele não toma e não corta caminho, ele não negocia o inegociável, ele não sacrifica no altar do importante aquilo que é essencial. Ele não negocia o seu relacionamento com Deus, ele não negocia sucesso em troca de servir a Deus, ele não troca nada por Deus na sua vida, porque ele sabe que a bênção da sua vida depende do Deus abençoador que ele serve e que ele está na sua presença. Aleluia! Davi perdeu a sua alegria, Davi perdeu a sua moral. Quantos homens que não têm mais moral dentro da igreja, porque não vigiaram? Quantos homens que sucumbiram na estrada da fé, porque tomaram caminhos que não eram caminhos de Deus? Provérbios 14:12, há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Quantos jovens que decidiram fazer uma aventura, e o inimigo nessa oportunidade veio e arrancou, roubou as suas forças, a sua dignidade, e hoje já não tem mais moral de dobrar os seus joelhos e dirigir o seu rosto a Deus e a sua oração, porque o adversário tomou a sua comunhão com Deus, o adversário tomou o seu relacionamento com Deus, o adversário tomou as suas forças, roubou tudo o que você tinha. Mas nessa noite eu quero ser profeta de Deus para você, que Deus irá restituir a você tudo aquilo que o diabo tomou da sua vida. Se você acredita nisso, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Quando eles viram aquela situação, como que é impressionante, as pessoas, elas reagem de forma bem distinta umas das outras, vivendo as mesmas situações, não é? Quando aqueles homens notaram o tamanho do estrago que o adversário tinha feito, a Bíblia diz que eles alçaram a voz, eles começaram a gritar. Você já viu alguém numa situação de desespero? Coloca a mão na cabeça, sai desorientada, correndo, gritando, sem saber o que fazer. Foi esse o pânico que tomou conta daqueles homens. Foi esse o pânico. E eles correndo desesperado, gritando, começaram a chorar. E choraram muito, não choraram pouco. Você já chorou bastante? Você já chorou a ponto dos seus lábios ficar desse tamanho? Os olhos inchados, que parecem um japonês? Nada contra japonês aqui, meu Deus, usei a expressão errada. O olhão fica inchado, né? Quem te olha acha que você é um japonês, e você não tem mais lágrima para chorar de tanto que você já chorou. Você começa a orar. Foi esse o desespero que tomou conta do coração desses homens. Esses homens se viram num aperto tão grande. E agora? Que nós iremos fazer? E agora? Eles não sabiam o que fazer. O problema é tão grande que eles não conseguiram administrar a situação. Aí o que eles viram? Qual é a solução? Eles não sabiam o que fazer, estavam todos desesperados. Vamos procurar o culpado para o problema. E aí olharam para Davi: Davi, a culpa é sua. Foi você que orientou. A decisão foi sua. Nós te seguimos. Ninguém aqui queria ir, mas você quis. E nós te seguimos. E aí começa aquela discussão infundada que não chega a lugar algum. Tem gente que, quando ela se encontra num processo de crise, o casamento não está bem, os filhos não estão bem, a vida financeira não está bem, começa a procurar a culpa na mulher, ou a mulher começa a culpar o homem. Isso aí que aconteceu lá no Éden
parece que acompanha nós ainda até os dias de hoje, não é? Não, a culpa é sua. Foi você que gastou. Mas eu gastei, mas você não falou nada, que não podia gastar, gastei, ué. Não, mas e agora, como é que vai pagar a conta? Não vai pagar, se você não pagar a conta, não vai para o SPC, e aí o que eu vou fazer? Não, não vai, nós temos que fazer outra coisa. Vamos dar um jeito, e vamos pegar um agiota e começa, sabe? Não faça isso. Decisões assim foram decisões que Davi tomou no início. Não procura subterfúgio que vai afundar a sua vida, que vai levar você para a lama e para uma desgraça maior. Não tente buscar um responsável para o problema, não vai resolver nada. O problema é Davi que tomou a decisão, e aí? Davi tomou a decisão errada, foi eu, e aí? O que mudou a história? A família tinha sido levada embora, a casa estava destruída, a moral já não tinha mais, o que resolveu? Eu saí da igreja porque o pastor me aborreceu. Eu não canto mais no coral porque a irmã não gostou do meu vestido. E aí? O que resolve? Essa justificativa. Qual mudança isso vai trazer para a sua vida? O que vai agregar essa para a sua vida? Você, a irmã falou assim, desculpa, eu peguei e falei mal da sua roupa mesmo, e aí? Mudou seu problema? Não mudou nada, você continua fora da igreja. Você perde a oportunidade de se relacionar com Deus e aumentar e transcender o seu relacionamento com Deus, de viver uma experiência maior e melhor com o Todo-Poderoso, de desfrutar da graça, da presença maravilhosa do Senhor. No Salmo 16:10 diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Você está se privando da presença gloriosa desse Deus Todo-Poderoso, tentando procurar uma justificativa para o teu problema, tentando procurar um responsável pelo teu insucesso, pelo teu tropeço, pelo teu fracasso, pela tua decisão errada, pela posição que você decidiu ir tomar. Assuma a sua responsabilidade. Se errou, errei. Foi o que Davi fez, o povo ficou, a culpa é sua, Davi. A Bíblia diz que o coração de Davi se angustiou tanto que o povo falava em apedrejá-lo. Vou matar Davi, vou tirar o pastor da igreja que resolve, vou tirar o líder que resolve, vamos fazer isso que... Vai trazer sua família de volta? Vai trazer os teus filhos para a igreja de volta? Vai fortalecer o seu relacionamento com Deus novamente? Vai tornar você um cristão fiel, que anda segundo a vontade de Deus, que honra Cristo aonde você está? Não vai. Não é essa a solução. A solução está aqui no verso 8. Diz a Bíblia que o povo, o ânimo de todo o povo tinha perdido o ânimo, esperança, tinha perdido a esperança. Mas a Bíblia diz que Davi não ficou apontando o culpado é ele, culpado é ela, A Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi tomou força em Deus. Davi agora, naquele momento de angústia, de crise, reconhece o grande erro que cometeu, mas ele busca em Deus refúgio, busca em Deus auxílio. Davi conhecia o Deus da Bíblia, tinha tido experiência com Deus vivo e verdadeiro. Embora o Salmo 46 não tinha sido escrito ainda, mas cabe aqui Davi, aleluia, sabia que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que os montes se abalem, ainda que eles mudem, ainda que o problema chegue, ainda que a crise venha, ele vai dizer: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem pelo meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem,
Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Ele ajudará no romper da aurora. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele quebra Ele faz cessar a guerra, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele coloca fogo nos carros. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, e está aqui nessa noite para poder mudar a sua história e abençoar a sua vida. No verso 7, Davi chama o sacerdote e ele vai orar ao Senhor. Pede a capa, o éfode, e ele faz uma breve oração, dizer: Senhor, perseguirei e alcançarei. Davi ele faz algumas orações que são meio assim inusitadas na Bíblia. Se você pega o Salmo 27, no verso 4, ele vai escrever o seguinte: uma coisa pedi a Deus e isso buscarei. Uma coisa pedi e isso buscarei. Existe diferença entre pedir e buscar. Davi não só pedia, ele buscar, porque a oração é isso, pedir e buscar. É pedir e agir, pedir e agir, pedir e agir. Uma coisa pedi a Deus e isso buscarei: que possa morar na casa do Senhor, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi não era levita, Davi não era sacerdote, portanto a sua oração era imprópria para ele. Mas Davi tinha um olho para o futuro. Os seus olhos não visavam só aqui na terra, estavam visando algo maior e melhor que preparado por Deus. Uma coisa pedia a Deus. Ele não era levita, portanto não poderia entrar no templo. Ele se alegrava só lá no quintal do templo. Não podia, muito menos morar. Só os sacerdotes começaram a morar quando Salomão construiu o templo. Naquela época ele tinha uma tenda lá em Siló, aonde ele se alegrava com o fato de poder adorar a Deus lá que estava a arca. Mas ele orava pedindo a Deus coisas impossíveis, porque Davi sabia que para Deus não existe nada impossível. Paulo vai escrever em 3 de Efésios 20, portanto, que Deus é poderoso para nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse é o Deus que você serve, o Deus que te surpreende, que faz além das suas expectativas. Ele pediu: Senhor, posso perseguir? Opa, agora as coisas mudaram. Agora Davi vai se apoiar na graça divina. Deus é bom. Deus não jogou na cara de Davi: está vendo, Davi? Tudo isso é porque você tomou decisão errada. Para de jogar no rosto do seu marido que ele tomou decisão errada. Por que que a gente tem esse hábito? A culpa é sua, está vendo? Se você não tivesse feito isso, Deus poderia ter dito a ele: está vendo, Davi? Agora você vem buscar, né, rapaz? Demorou, hein? Demorou, você precisou perder tudo para você ver que eu estou aqui para poder abençoar. Deus não falou isso para ele, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, cheio de graça e de bondade. Deus não está aqui para te acusar de nada. Deus te trouxe aqui nessa noite porque está disposto. Se você tiver disposição de mudar, sair do seu lugar, sair dessa vida, dessa situação em que você está mergulhada, e tomar um posicionamento e mudar a sua atitude diante do Senhor, Deus está disposto em mudar a sua história, reverter esse quadro e fazer um milagre na sua vida. Se você acredita nisso, levante a sua mão e glorifique a Ele. Aleluia! Senhor, eu vou perseguir e alcançar. Deus disse: você não só vai perseguir e alcançar, como também você vai trazer tudo
tudo você vai trazer de volta. Não vai ficar nada para trás. A sua dignidade Ele vai devolver. A sua família Ele vai restituir. A sua moral Ele está restituindo. A sua espiritualidade Ele está dizendo: olha, o meu relacionamento com você não diminuiu. O meu amor por você continua o mesmo. Eu estou disposto a te usar como antes, ou ainda muito mais depois que você se dispor em se levantar na minha presença. Aleluia. Olha que Deus glorioso. Ele pede se pode perseguir e alcança. Deus, você vai perseguir e alcançar, e eu vou te abençoar nessa peleja. E diz a Bíblia que eles saíram. Eles alcançaram os amalequitas, tomaram todas os seus filhos. A família foi restituída, foi recuperada. A autoestima de Davi foi recuperada. Ei, você que está com a baixa estima aqui nessa noite, porque você tomou uma decisão errada em 2018, isso feriu, trouxe prejuízo, dando para a sua casa. Eu estou profetizando a sua vida nessa noite. Deus está restituindo a sua casa, está restituindo tudo de novo para você. Não perca a sua autoestima, não perca a sua confiança em Deus. Deus te ama do jeito que você é. Ele vai te abençoar, vai mudar esse quadro. Pode alguém te acusar, apontar e te culpar, não tem problema, mas Deus vai mostrar que Ele é gracioso, misericordioso, bondoso. Ele vai restituir tudo aquilo que o adversário sorrateiramente se aproveitou e tomou da sua casa, seu filho, seu esposo, seu trabalho, seu lar, a sua carreira, a sua vida espiritual. Deus vai restituir para você, porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Eles alcançam, traz tudo de volta. E ainda, sabe o que aconteceu, irmão? Como se não bastasse, eles perseguiram, alcançaram, trouxe tudo que eles tinham perdido e trouxe mais os despojos, pastor. A bênção foi quadruplicada. É isso que Deus faz. Eu quero